viajando, alguns lá na consciência cristã. E nós vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito sobre a primeira perseguição à igreja. Razões, natureza e efeitos. A propósito, este tema é muito atual por causa das dificuldades pelas quais a igreja tem passado no Brasil também. Nós sabemos disto. E temos que trabalhar este tema de maneira realista, mas muito realista, para podermos entender o nosso tempo, aliás, o tempo passado e o nosso. Entender o primeiro século e o nosso também. Então é preciso que nós compreendamos isto de maneira bastante séria, até para não precisarmos questionar tanto, porque às vezes há crentes que questionam muito o contexto. E não é errado se questionar, não é errado se questionar. No entanto, nós precisamos entender a história à luz da igreja. Eu entendo que nós, crentes, precisamos, mais do que qualquer outra pessoa, entender a história à luz da igreja. E quando eu falo entender a história à luz da igreja, eu estou dizendo que devemos entender a história à luz da soberana vontade de Deus. É isso que eu estou dizendo. Mas ainda, é bom saber que a história não corre ao acaso. Não, nunca. Nunca a história correu ao acaso. Deus está com a sua mão, de modo que nós devemos tranquilizar-nos diante disto e, ao mesmo tempo, colocar nossos joelhos no chão, literalmente, a não ser aqueles que não podem por algum motivo físico. Deus sabe, mas quem pode, faça isto. Orando, intercedendo, porque nossas orações também fazem parte do plano de Deus. É muito interessante quando nós olhamos. Deus coloca as nossas orações no seu plano para interferir na África, ou na Europa, ou lá na Ásia, ou aqui no Brasil, na América do Sul como um todo. Ultimamente eu passei a interceder também pelos demais países da América do Sul, não só o Brasil. Especialmente aqueles que estão bem perto de nós, influenciando e sendo influenciados. Tenho orado por eles também. E, considerando isto, a igreja deve saber muito a respeito da sua importância no mundo.
Vamos sair do geral, igreja, e vamos para o específico. Cada irmão aqui. A importância das nossas orações, das nossas intercessões. Não vamos dizer a Deus que Ele faça assim e assim, e hoje e amanhã e depois. Não é assim. Nós colocamos diante dele as nossas preocupações por dever, porque nós temos que exprimir o comprometimento que temos com cada um de nós mesmos, com a nossa família, com a igreja, com a cidade, o estado, a nação, e assim vai. O povo de Deus é um povo comprometido. Nós não vivemos por acaso. Nunca nos esqueçamos isto. O povo de Deus é um povo comprometido. Qualquer dificuldade que vemos no Brasil ou em qualquer país do mundo, nós vemos, se estamos vendo, que é algo irregular. Vamos orar por isso. Esse é o nosso dever. Agora, é claro que mais restritamente temos o dever de orar, repito, por nossa própria vida, pelos nossos familiares, por nossa igreja, mais restritamente. Mas a importância da igreja, e nós somos igreja, tem a ver com o mundo inteiro. Então, meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Atos 8, 14 a 25. Dando sequência ao tema que estamos estudando, razões, natureza e efeitos da primeira perseguição à igreja. Atos 8, 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar, irmãos. Bendito Pai, fala ao nosso coração neste momento. Você com o teu povo que aqui está, sabes a necessidade de cada um de nós. Você com aqueles que não podem vir, que estão em casa, sabes a razão de cada um. E te pedimos que o teu Espírito opere em nós o aprendizado de que precisamos. Oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos já há 2 semanas que a primeira perseguição que veio à igreja cristã não atingiu os apóstolos. Eles ficaram em Jerusalém. Por algumas razões, como nós já vimos. Eles eram pessoas conhecidas e respeitadas. Então ficaram lá. Mas os crentes, principalmente os de procedência grega, cultura grega, esses foram perseguidos, e à medida que eles iam viajando, eles iam dando testemunho. A Bíblia relata nos versículos de 1 a 13, conforme já vimos, o sofrimento em que implicava aquela perseguição. E quando nós olhamos esses sofrimentos, ficamos questionando como é que isso podia acontecer. Saulo comandava aquela turba que perseguia a igreja cristã. Saulo comandava. E nós vemos que a perseguição era ataque físico, porque o texto bíblico diz que ele assolava, versículo 3, mas era ataque também emocional e ataque espiritual. Onde havia gente declarando-se cristã e adorando a Deus, essa gente era perseguida. Mas o texto bíblico diz que onde eles iam pregando. Então, naqueles termos, a perseguição foi perfeitamente boa, porque o que eles pensavam impedir, favoreceram para que acontecesse. Se eles pensavam impedir que o evangelho fosse pregado, a perseguição favoreceu para que o evangelho fosse pregado. Foi exatamente o contrário. E muitas coisas aconteceram, conforme sabemos. Bem, mas a preocupação com tudo isso veio aos apóstolos. Eles haviam ficado em Jerusalém, tomando conhecimento do que havia acontecido.
E é muito bom nós olharmos o que diz o versículo 14 do texto que nós lemos. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Ora, isso vale a pena a gente refletir, e refletir profundamente. Vejam só, Cristo disse a eles que o evangelho seria pregado, eles iriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Os apóstolos estavam lembrados disto e entenderam perfeitamente que aquilo ali fazia parte do que o Senhor Jesus havia dito. Era cumprimento das palavras do Senhor Jesus. Eles não esqueceram do que o Senhor Jesus havia dito. Eles não entenderam que aquele fato ou aqueles fatos eram um acaso simplesmente. Aqui tem a ver com palavra e cumprimento. Uma grande lição para nós hoje. Deus cumpre a sua palavra. Não devemos esquecer-nos, no tempo de Deus, Ele cumpre. E neste caso aqui, no tempo de Deus, tudo estava se cumprindo. Era de se questionar se somente daquela forma é que as coisas poderiam acontecer. Somente daquela forma é de se questionar. Mas quem somos nós para emitir questionamento a respeito da vontade de Deus? Ele tem seu plano, Ele o executa como quer e de maneira insondável. O Evangelho estava se expandindo, muitas almas se convertendo, cumprindo-se assim aquilo que o Senhor Jesus havia falado. Mas não fica somente aí. Primeira coisa que eles tomaram conhecimento foi o fato de o Evangelho estava sendo pregado e muita gente se convertendo. Isso em cumprimento, eles imaginaram a que o Senhor Jesus havia falado. Mas tem mais coisa aqui. Diz o texto, versículo 14, Samaria recebera a palavra de Deus, então enviaram-lhe Pedro e João. Versículo 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Agora é que é preciso entendermos quais as razões disto. Vejam, a igreja enviou uma delegação semelhante aos convertidos em Antioquia, conforme Atos 11, não vamos ler. Para quê? Pelos que foram na delegação, Pedro e João, a razão era simples: ver como o Evangelho invadira, penetrara naquela terra. Era tudo tão perto, para nós pertíssimo, para eles nem tanto, porque tinham que ir de maneira que estava demorando, podia demorar. Então, eles como apóstolos deviam ir para ver como o Evangelho estava sendo pregado, como aquela parte da igreja que estava ali estava se conduzindo.
Porque, conforme sabemos, algumas coisas ocorreram que não estavam nada bem, Houve correções de procedimentos ali. Por isso eles tinham que enviar os apóstolos, e Pedro e João, os mais influentes, os mais eloquentes, entre eles é que foram. Versículos 15 e 16. Vejam agora um ponto de notável questionamento. Em nossos dias, principalmente, razão de interpretações erradas à palavra de Deus. Vejam só, Pedro e João, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Aqui vale questionamentos e vale também explicações. Eles se converteram ou não? Vejam só. O primeiro ato de fé parte do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, 3. Mas ele não havia ainda chegado em sua plenitude e poder evidente. E deve chamar a nossa atenção essa frasezinha que diz assim: batizados em nome de Jesus. Que foi uma experiência incomum, pois não está de acordo com a promessa que o próprio Pedro exprimiu lá em Atos 2, versículo 38. Eles não receberam o Evangelho. Alguém se converte se converte de verdade, sem que seja por uma operação do Espírito Santo. Por que o registro disto aqui? Como eu disse há pouco, esta parte do livro de Atos tem sido interpretada de maneira antibíblica por muita gente. Qual é a razão? Simplesmente é bom que nós olhemos o contexto. Prestem bem atenção. A autoridade da igreja, abaixo do Senhor Jesus, estava com os apóstolos. Ninguém mais. E esta é uma questão muito séria, porque mais de 100 anos depois daqui, a igreja passou por problemas seríssimos, divisões, e chegou onde chegou, conforme nós sabemos. Por quê? Porque cada um queria impor a sua doutrina, dar a sua interpretação fora do contexto bíblico. A autoridade foi dada aos apóstolos. Por isso o apóstolo Pedro ora para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas como é que nós podemos entender isso à luz de Atos 2, 38? Vejam só, palavras do próprio Pedro. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa palavra de Pedro não tinha correspondido ao que acontecera ali. Repito, a autoridade abaixo de Deus na vida da igreja estava a cargo dos apóstolos. E aí eles precisavam estar presentes para ver como
a situação estava indo. E não precisou muito tempo. Não precisou muito tempo. Veja o que diz o texto. Simão, praticante de ciências ocultas, um tipo astrólogo, mais ou menos, que era reconhecido por ter poderes sobrenaturais, pensava que poderia continuar usando aquela influência sua também sobre os outros. Eu acho muito interessante que nós olhemos com muita calma. Veja aí, o versículo 18. Vejam só. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Prestem bem atenção a isto. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A grande pergunta é, pela resposta que o apóstolo Pedro lhe deu, que foi taxativa. Aquele homem havia se convertido mesmo? Havia deixado o que era para trás dele, a sua prática anterior? Pela resposta que Pedro deu, não. No caso da igreja, a imposição de mãos foi dos apóstolos e parece que algo sobrenatural, visível, ocorreu. Assim como em Atos 10, 44 a 46, o fato onde na casa de Cornélio, Pedro estava também. E se nós olharmos o contexto ali de Pedro e Cornélio, vamos ver perfeitamente que era Pedro que devia ir, ninguém mais. Pela autoridade que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, pela pessoa que ele era. Tanto é que quando começaram a orar, o Espírito Santo foi derramado sobre todos quantos estavam ali, e toda aquela fenomenologia, não é? Todos aqueles fatos lá do Pentecoste aconteceram também. E aí, o que é que impede que eles fossem batizados? Uma vez que o próprio Senhor Jesus testificou com o derramamento do seu Espírito naquela casa onde eles se encontravam naquele momento. A questão é, de quem é a autoridade para que isso aconteça e para que isso acontece? Meus irmãos, não foi por acaso, repito, que Pedro e João foram. Tinha que ser dois. Assim como no caso de Pedro, ele não foi sozinho, foi um grupo com ele. Tudo isto aqui é importante porque no caso de Pedro, lá em Atos, no primeiro Supremo Concílio que houve, o testemunho de Pedro foi dado em cima do que houve, com vários testificando, aqueles que estavam com ele. Às vezes a gente passa por um texto como esse e diz, isso é histórico. Há muita gente que diz assim, o livro de Atos é puramente histórico. Não, não é somente histórico. O livro de Atos é também doutrinário, é histórico e doutrinário. Agora, nunca esqueçam isso que eu vou dizer. O livro de Atos é histórico e doutrinário, e mais ainda,
deve ser visto à luz do Novo Testamento todo. Repito, é histórico e doutrinário e deve ser visto à luz do Novo Testamento todo. Certos fenômenos, certos acontecimentos que nós temos aqui, jamais poderíamos entender se não tivéssemos em nossas mãos o Novo Testamento todo. A doutrina que vem de Paulo, de Pedro, de Tiago e de João, principalmente, jamais iríamos entender. Porque vejam, como é que nós podemos entender que um cidadão se converteu e em dado momento chega e diz: eu quero esse poder de vocês porque eu quero impor as mãos e ver também o que eu estou vendo. O que ele viu certamente chamou a atenção. A Bíblia não diz o quê, mas à luz de outros textos nós podemos ver que algum fenômeno diferente aconteceu para testificar que eles eram filhos de Deus, mesmo eram crentes de verdade. Mas não somente isto, é que aquele homem fora repreendido por sua intenção de querer aparecer como que pelo seu próprio poder isso viesse a acontecer. Aí Pedro disse: não tens parte conosco. Não tens parte conosco. Não é bem assim. E aí ele começou a entender. Dois problemas nós podemos analisar aqui. O primeiro: Simão, aquele dito cujo, não tinha interesse que as pessoas recebessem o Espírito Santo. O seu interesse estava no prestígio que ele iria ter, a fama que ele iria ter. Já imaginou impor as mãos e o Espírito Santo ser derramado sobre pessoas? Lembrando do seu pratrás-mente, que antes o que ele fazia chamava atenção, achava que poderia acontecer, se manter do mesmo jeito, então era aquela fama que ele teria. Meus irmãos, quando o pregador, o professor explora a fama, Cristo deixa de ser exaltado. Em sua pregação e em seu trabalho, de modo geral. Historicamente, e não somente fora, mas aqui no Brasil, temos visto pessoas que exploraram a fama e alguns caíram. Nunca mais levantaram. Por isso Pedro deu a Simão aquela resposta que ele deu: não tens parte conosco. É isso que tu queres? Não. Repito, quando o pregador, o professor, explora a fama, Cristo deixa de ser exaltado e aí o objetivo do pregador, biblicamente, cai. Outra coisa interessante, ele que esqueceu que a questão dos dons passa pelo caráter cristão. O dom não nos foi dado para a gente aparecer. Nunca devemos esquecer isto. O dom não nos foi dado para aparecermos.
O dom nos foi dado para trabalharmos, para exercitarmos o nosso dom, a nossa vida, o nosso trabalho na fé cristã, na igreja. Aquele homem precisava entender que dinheiro não compra isso. Eu tenho sempre dito aqui que a pregação é verdade através da personalidade. Se o fulano que está pregando, seja ele quem for, quiser aparecer, a verdade de Deus vai ficar escondida. Os apóstolos realizavam aqueles milagres porque foram comissionados pelo Senhor para isto. E eles tinham certamente o Espírito Santo habitando neles. Há muita gente aí procurando coisas espetaculares. Eu lembro de uma senhora, não vou dizer onde, nem quando, nem o nome, mas que um dia falou para minha esposa exatamente isso. Quando recebeu o convite para ir à nossa igreja, ela deixou transparecer que só ia em igrejas ou em locais, não foi só igreja não, em locais onde houvesse certos fenômenos. Ela nem era membro de uma igreja fixa não, ela ia a todas elas. Foi isso que a minha esposa perguntou. E aí, qual é a sua igreja? Ah, todas elas. Onde houver, aí disse, certos fenômenos, é lá que eu vou. E há muita gente assim, não temos dúvida disto. Os apóstolos realizavam aqueles milagres porque o Espírito Santo estava neles. Jamais eles iriam atender àquele pedido ridículo daquele cidadão. Jamais. Versículo 17. Vamos ver. Olha aí o que diz. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Esse texto está muito bem ligado ao próprio livro de Atos 10:44. Já falamos aqui. E Atos 11:17 também, Atos 15, versículos 8 e 9. Mas ele é relacionado, este texto, com Gálatas 3:2. Olha o que diz Gálatas 3:2. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O formalismo, que muita gente pensava já naquele tempo e hoje também, para que se constitua expressão de poder sob a direção do Espírito Santo, e isso é coisa que se deve questionar. Todo crente tem o Espírito Santo habitando nele. Como eu disse há pouco, devemos olhar o livro de Atos não só como livro histórico, mas também como livro doutrinário, à luz do que é explicado nas epístolas aqui no Novo Testamento. Para quê? Para que ninguém interprete certos fenômenos como Simão interpretou e foi duramente criticado, repreendido pelo apóstolo Pedro. O que é que diz a Bíblia? Recebemos o Espírito Santo quando nos convertemos. Mas aí tem uma pergunta. Neste caso,
A razão foi estabelecer os apóstolos com os crentes samaritanos. Eles não conheciam aqueles crentes. Eles não tinham sido, os crentes no caso, não tinham sido doutrinados devidamente. É como hoje se nós disséssemos um movimento de evangelização em um estádio, por exemplo. Muita gente vai, o pregador leva aquela mensagem, faz o apelo, o convite, vai muita gente à frente. Eu já vi isso com o maior evangelista do século passado, saudoso Dr. Billy Graham. Quanta gente foi ali! E eu fiquei vendo muita gente, muita gente. Mas depois, aquela gente precisava ser discipulada. E aí, o que é que foi feito? Como deve ser feito? Encaminha essas pessoas para igrejas, onde possam ser discipuladas, orientadas, doutrinadas. Não pode ser jogada assim. Por isso eu disse, livro de Atos tem que ser visto, é um livro histórico, doutrinário, e tem que ser visto à luz da doutrina do Novo Testamento. Não pode ficar sozinho. E aí o versículo 18 diz que, vendo porém Simão, que pelo fato de impor as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu dinheiro. Vejam só qual era a doutrina bíblica, podemos chamar assim, que aquele homem entendia. Doutrina cristã que aquele homem conhecia. Oferecer dinheiro. Questiona-se tudo na vida daquele homem. Se ele se converteu mesmo, que tipo de conversão ele teve. Naquele tempo, era comum ocorrer nos setores religiosos, e isso que ele falou aqui. Isso se chama simonia. De lá para cá, o título foi simonia, que ficou por causa de Simão, receber dons do Espírito através de dinheiro. Isso ficou. Simonia. Agora, meus amados irmãos, simonia como compra de ou venda de ofícios religiosos é uma coisa que deve ser jogada fora. Nunca na nossa mente. Diga lá, Eliane. Vinte e dois. O talvez é porque Pedro não era onisciente. Só Deus sabia o que se passava no coração daquele homem. É bom saber que o primeiro episódio, podemos dizer assim, veio com outra pessoa, não foi com Pedro, não é? A primeira expressão de conversão não foi dada diante de Pedro, veio de outra pessoa. Pedro não era onisciente, conquanto ele era um homem cheio do Espírito, mas uma pessoa que procede como ele procedeu, merecia isso mesmo. Talvez o Senhor te perdoe, porque há pecados que são imperdoáveis. Nós sabemos isso, todo pecado contra o Espírito Santo, Cristo disse. E aí é que entra a questão, quando entra a pessoa do Espírito aí, certo? Que é aquele que habita no coração, que a gente não vê, mas pode sentir os seus efeitos. Então Pedro foi claríssimo para chamar a atenção dele. E é muito sério mesmo.
uma lição do passado altamente atual. Versículo 19 a 23, nós aprendemos, resumindo, que nenhum dom pode ser adquirido com dinheiro. Versículo 20. Versículo 21 diz: não tens parte comigo. É uma frase comum no Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 12:12. O pecado de Simão não é o que Cristo chama de pecado imperdoável. Não é, conforme nós já vimos aqui, certo? O perdão requer arrependimento, além de confissão. Vejam aí o versículo 23. Olhem só. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Veja, agora, o 22, ele diz: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois, esse pois aí é uma continuidade, é uma explicativa. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Por que foi que Pedro falou isso? Exatamente porque Pedro entendeu que quando um cidadão chega diante daqueles fatos, daquelas evidências de poder de Deus, e quer comprar o dom com dinheiro, esse cara talvez não seja crente ainda. Ou, assim sendo, ele ainda não foi discipulado para entender que essas coisas não são compradas com dinheiro. Versículo 24, olha o que ele diz. Respondeu, porém, Simão e lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Nada. Ele entendeu. Ele entendeu. E esta é uma prova de que ele pode ter se convertido. Meus irmãos, a vida cristã tem certos aspectos que merecem reflexão mais profunda por causa da influência que há não só na nossa vida, mas na vida de quantas pessoas nos rodeiam. Rogai vós por mim. Pelo que vemos aqui, parece que Simão não teria ainda, um verdadeiro arrependimento. Precisamos evangelizar. Com isso me chama a atenção sobre a natureza da nossa evangelização. Veja, por que a minha preocupação? Porque, meus amados irmãos, muito se vê hoje, e a televisão é cheia de fatos, muitos programas de TV anunciam o Evangelho em função do que nós podemos ter aqui. É a chamada teologia da prosperidade. Venha para ser rico. Já falei aqui uma vez que um dos meus cunhados, quando estava ainda no Rio de Janeiro, ouviu o seu tio dizer, o tio dele era crente de uma igreja lá, e aí sempre evangelizava. E ele ainda jovem, o meu cunhado ainda muito jovem, não se decidia.
Aí um dia o tio dele chegou e disse: olha, você precisa se converter para ficar rico. Porque ele entendia que meu cunhado trabalhava muito, querendo. Você precisa se converter para poder ficar rico. E ele, o tio, não era rico. Mas disse que o meu cunhado, quer dizer, futuro cunhado, né? Não era cunhado ainda. Tinha que se converter para ficar rico. Essa impressão secular está na mente de muita gente. E isso é pregado aí na chamada teologia da prosperidade. Agora, irmãos, será que Deus não pode fazer isso? É claro que pode. Deus também usa os ricos? Sim. Já li casos. Pessoas riquíssimas servindo a Deus de maneira íntegra. E então, o que nós devemos fazer é seguir o caminho normal, natural, para adquirirmos as coisas. E Deus, por sua graça, vai nos concedendo. Cristo disse um dia: os pobres sempre os tendes convosco. Isso quer dizer que ao longo da história, da vida, sempre vai haver gente rica, gente média, classe média, gente pobre, sempre vai haver. E não é pelo fato de ser crente que, sendo pobre, vai ficar rico. Qual o interesse, se assim fosse? Pelo que perece, não pelo que permanece. É bom saber que na igreja primitiva havia pessoas ricas, né? Nós temos história aqui em Atos, alguém que vendeu a fazenda e distribuiu, e assim vai. Mas, irmãos, nós não podemos pregar o chamado evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade. Agora, é claro, se no seu trabalho, normalmente, na sua vida, nas suas atividades, alguém fica rico, que assim seja, e saiba usar a sua riqueza para a glória de Deus. Eu não preciso dizer como. Saiba usar a sua riqueza para a glória de Deus. Mas esta lição aqui para mim é valiosa, porque não é só a questão da riqueza, mas a questão do dom do Espírito. Isso aqui me chama a atenção. Porque não é tão claro assim para a gente discernir certos fenômenos que há por aí, se são de Deus ou não são. Não é fácil discernir. E aqui nós vemos um fato que chama a nossa atenção e nos ensina muito. Meus irmãos, vamos ficar até o versículo 25. E eu gostaria de concluir a nossa escola hoje fazendo uma aplicação de ordem prática para mobilizar a nossa vida dentro desse espaço que nós temos do tempo que ainda resta antes de Cristo voltar. Alguns aspectos. Vejam só. Pelo texto que nós lemos, a perseguição
e é esse o tema que nós estamos estudando, razões, natureza e efeitos da perseguição na vida da igreja. Então, de acordo com o nosso tema, dentro do texto que estamos vendo, que nós estudamos, a mobilização causada pela perseguição trouxe fruto. Nós não imaginamos porque isso acontece como isso acontece. E a grande pergunta é exatamente esta. O Espírito Santo havia sido derramado ali onde eles estavam, a igreja estava cheia da graça de Deus, fazia um trabalho brilhante. Por que foi preciso que houvesse perseguição para a igreja sair? Há muitas explicações sobre isto. Eu não pretendo ser o mais expressivo em todas elas, mas analisando o fato, veja só, analisando o fato, o registro traz que eles foram perseguidos e onde iam pregando. Iam pregando e Deus ia abençoando. Iam se convertendo pessoas. Samaria, aquele lugar que poderia ter recebido o fogo do céu antes, no tempo de Cristo, agora estava abrindo as portas. E há até um livro escrito por um professor meu, chamado A Missão Samaritana. Conversões. Mas, por que a igreja, antes de tudo, não entendeu? Olha aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, hein? Bom, vamos mandar agora um grupo bom para Samaria? Vamos mandar? Vamos. Pega aí alguns irmãos e mandam para lá. Não houve isso. Por quê? Alguns dizem, e nós até podemos entender, alguns teólogos falam que a comunhão era tão boa ali, era tão boa que eles disseram, vamos ficar aqui. Aqui é que é bom. Uma comunidade onde todo mundo compreende e conhece todo mundo. Onde, se houver alguém carente, alguém vai e ajuda. Para que sair daqui? Como alguém já disse, para que sair do nosso gueto? Uma palavra que foi usada no século passado em análise deste texto. Para quê? É tão bom a gente aqui. E aí a pergunta vem, e o cumprimento do que Cristo falou? Como é que vai ser? Vocês não estão atentos para isso, não? Vão estar. Perseguição neles. Às vezes nós não entendemos, meus irmãos. Nós não entendemos. Mas a vida da igreja cristã contém esses altos e baixos. Quando nós olhamos, vamos ver. E, olhando este texto, fiquei vendo, há algum tempo atrás, porque eles não foram antes. Deixaram a perseguição acontecer. E como nós já vimos, não era perseguiçãozinha, não. Era coisa séria. Era para esmagar, matar, destruir, prender, espancar. Eles não ficaram questionando, não ficaram pedindo cair fogo do céu, foram embora. Mas uma coisa ficou.
Onde iam pregando o Evangelho. Irmãos amados, até quando nós dependemos disto? Ou vamos depender disto? Eu fico pensando no contexto que nós vivemos e muitos outros contextos no mundo inteiro. A igreja, quando fica ensimesmada, que só aquela igreja em uma cidade no Brasil, no século passado, estabeleceu um limite, isso aconteceu mesmo, hein? A igreja estabeleceu um limite para a sua quantidade de membros. Passando dali, não pode mais. Tem que ir para uma outra congregação. Por quê? Porque a comunhão daquela igreja fora estabelecida em termos de quantidade também. Não pode ser mais. Aqui a gente vive muito ligado. Se entra uma pessoa que a gente não conhece, pode estragar a comunhão. Pasmem que foi isso mesmo. Pode estragar. Então, se vinha outra pessoa que não conheciam, que tinham certas dúvidas, não, põe para a congregação tal. Aqui tem só essa quantidade aqui. É assim mesmo? Claro que não. A igreja precisa saber o seu dever. E nós temos visto historicamente que à medida que a igreja sofre, ela se torna mais forte. Aqueles espancamentos que Paulo imprimia sobre aqueles crentes, será que aquilo fortaleceu? Eles não deixaram de ser crentes. Continuaram pregando. Domingo que vem vamos ver mais fatos sobre isto. Se Deus permitir. Então, meus amados irmãos, é bom nós questionarmos a nossa estabilidade. Se nós estamos sabendo usar isso. Anos atrás, um missionário escocês falando sobre isso, disse: irmãos, estamos aproveitando o tempo que temos de liberdade? Estamos aproveitando o tempo de liberdade que nós temos? Ou estamos aguardando que venham as perseguições para nós sairmos? Eu acho que é um momento de reflexão. E se acaso vier a perseguição, como é que nós vamos agir? Ficar todo mundo em casa caladinho? São coisas em que devemos refletir e pensar seriamente no ID que o Senhor Jesus imprimiu sobre nós. Portanto, ide. O texto original é indo. Portanto, indo. Está no gerúndio linear, que quer dizer sempre, indo sempre. É algo para a gente pensar. Não devemos olhar a Bíblia para o nosso deleite espiritual sem qualquer objetividade além. Para a nossa vida espiritual, sim, claro. Mas e, além disso, o que mais? Então essa é uma pergunta que eu deixo aqui para nós analisarmos, porque eu não sou juiz de ninguém. Eu devo ser meu. Cada um é juiz de si. E Deus é juiz de todos nós. Vamos refletir isso. Então,
Primeira coisa é isso. Segunda coisa para nós concluirmos é: cada um de nós, como tem analisado a situação do mundo, ou como diz o reverendo Elias, o nosso campo missionário. Quem mora aqui, quem mora aqui, quem mora aqui, quem mora aqui. Precisamos também pensar nisso. Será que é só indo lá longe? Bom, quem puder ir, vá. Mas perto de nós tem tanta gente que nós podemos contaminar, no bom sentido, com a pregação da palavra. Quantas vezes temos pensado nessa frutificação? Nessa frutificação, que parte de nós mesmos. Quantas almas eu tenho evangelizado? Quantas pessoas eu tenho alcançado para o Senhor Jesus? Quem converte é o Espírito Santo, nós sabemos, mas os instrumentos somos nós. E ninguém deve entrar nessa formalidade de, eu não prego como o pastor prega, o presbítero, o irmão, a irmã. Não entre nessa. Porque cada um pode dizer, quando alguém questionar, você é crente? Sou. É mesmo? É. Por quê? Bom, começou um grande momento para a gente testemunhar. Eu só sei que os crentes que começaram a ser perseguidos, não ficaram reclamando, levantando bandeira. Aliás, é uma coisa que a gente não vê na igreja primitiva, porque houve perseguições gerais. Mas a gente não viu eles saírem com bandeira, abaixo a perseguição, abaixo aí, não, nada disso. Só disseram lá no Sinédrio, nós vamos obedecer a Jesus, tá? A vocês não. E aí? Bom, não sei. Nós vamos obedecer a Jesus. Ele mandou pregar, nós vamos pregar. Não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Tá bem, senhores? Nós vamos continuar pregando. Agora, claro, quando nós não podemos ir à televisão, que nem eu vou, não é? Muitas vezes. Quando nós não podemos pegar o rádio, como acontece, e eu também já preguei em rádio, eu tive programa de rádio. Que tal a gente falar pessoalmente? Agora, meus amados irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Essa obra é de Deus. É o poder do Espírito Santo quem faz isso. Cada um se coloque diante de Deus pedindo graça do céu. A palavra está aqui. O poder é do Espírito Santo. A mente às vezes está cheia de tanta coisa, tanta preocupação, tanto aperreio, como a gente chama. Que a nossa vontade de testemunhar é engolida por essa onda de problemas tantos, alguns que existem, outros que a gente cria. É verdade? Enquanto isso, as almas estão se perdendo. Que tal a gente rever isso? Não vamos deixar que a perseguição formal, oficial, venha. Vamos aproveitar enquanto temos liberdade e pregar a palavra, dar o testemunho. E é claro que nós não vamos chegar e condenar todo mundo, não nos compete isso. Claro que não. Mas a palavra, evangelho quer dizer boas notícias.
boas novas. Vamos pedir a Deus que nos revista do seu poder. Vamos trabalhar com essa doutrina tão linda e indispensável à vida cristã, plenitude do Espírito. Vamos pedir que o Senhor purifique a nossa mente, nosso coração, algumas coisas que temos guardado que impedem isso. Vamos nos aliviar dessas coisas, esse protocolo de tristeza, de tanta coisa a mais. Senhor, limpa meu coração. Eu sei que isso ofende, isso aqui também, isso também. Está tudo aqui dentro. Senhor, ajuda-me, eu quero ficar livre disso. E nós iremos ver, pessoal e coletivamente, como Deus vai usar-nos. Como Ele vai mudar as coisas. Vamos orar por isso? Vamos colocar-nos em pé. Depois nós vamos sentar e cantar um hino. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque mesmo, né? O maior juiz seu, o meu maior juiz abaixo de Deus sou eu. Eu sei. Meus erros, minhas falhas, meus pecados, eu sei. Cada um sabe o seu. E não adianta encobrir, não, porque não põe porquê nisso, não. Não há razão, não. Não há. Diante de Deus, não. E para pedir perdão a Deus, temos que abrir o coração meu. Senhor, vamos firmar esse propósito diante do Senhor. Vamos orar. Bendito Pai, damos graças a Ti pela bênção desta manhã. Não é por